Olá, hoje nós iremos falar sobre a escola idealista, dividindo esse momento filosófico também em três momentos. Primeiramente, falando um pouco do fundador da escola idealista, depois, as doutrinas principais e também os principais representantes, e no terceiro momento, os principais expoentes, tanto no século que surgiu essa escola idealista, também como nos séculos posteriores, como no século XIX, no século XX, as principais regiões e os principais autores dessa escola idealista. Então, para falarmos do fundador, ele é muito conhecido, é o Immanuel Kant. Ele nasce no ano de 1724 e falece no ano de 1804. Ele nasce na mesma cidade de Königsberg e é professor universitário nessa mesma cidade, não faz viagens para outras regiões, e muitos historiadores da filosofia o pontuam como um filósofo muito metódico, onde nas funções mais exageradas, as pessoas da própria cidade de Königsberg acertavam o ponteiro de seus relógios quando o Kant passava, porque ele passava na mesma hora, no mesmo local durante todos os dias. Então ele tinha uma vida muito metódica, muito sistemática. E o Kant ele vai fazendo um estudo sobre as contraposições das escolas que nós já estudamos, principalmente da escola racionalista, que valoriza a razão, a matemática e a geometria, e da escola empirista, que diz que todo o conhecimento ele provém justamente dos sentidos, da experiência. O Kant ele vai colocar em seus escritos crítica da razão prática, crítica da razão pura, as tentativas de solucionar o que podemos conhecer, de onde vem o nosso conhecimento. E aí ele divide a realidade em duas. Primeiro, o mundo dos fenômenos, que é tudo aquilo que nós captamos pelos nossos sentidos, pelas nossas experiências e vamos conceituando, mas ao mesmo tempo a nossa mente ela tem a capacidade de perceber a existência de algo além dos fenômenos, que é o número, ou seja, a coisa em si. Um dos exemplos bem interessantes é quando nós observamos uma foto. Imaginemos que foi tirada uma foto de um grande número de pessoas numa praça, numa universidade, numa escola. Essa foto ela registrou o fenômeno à frente das pessoas, muitas tiveram que forjar o seu sorriso para saírem bem na foto, mas ao mesmo tempo a foto ela só capta aquela realidade, aquele fenômeno, mas ela não consegue abstrair o contexto. O que essas pessoas pensavam? Também nós não conseguimos ver a parte de trás das pessoas. E se alguém tivesse com a camisa rasgada, furada, a sua meia dentro do tênis ou do sapato estivesse furada, a foto não capta isso. Ela só capta o fenômeno. Ela não capta a realidade total, o eu em si, né, a coisa em si, que ele chama de número. Por isso que é uma escola chamada de idealista, porque ao mesmo tempo que nós não conseguimos captar a realidade em si, o Kant coloca que ela existe, né? Pelos fragmentos dos fenômenos existentes, existe uma realidade do eu puro, da realidade do eu em si. Então, quais são, então, as doutrinas principais da escola idealista? Nós percebemos que a crença fundamental dos idealistas é a afirmação do primado absoluto, né, centralizado na nossa função do cognoscente, do conhecer as coisas. E isso é em relação a qualquer coisa. O que é que nós podemos conhecer em relação à arte, à questão da estética? O que é que nós podemos conhecer em relação às relações econômicas? Ou então a função da técnica, quer seja a técnica fabril, quer seja a técnica pedagógica, a técnica didática também, em relação à política, né? Então é a nossa capacidade humana de conhecer como se faz política, como se chegar ao poder, como se permanecer no poder, né? Como dizia também o Maquiavel na sua obra O Príncipe, e também a questão religiosa, né? A questão religiosa ela não é apenas sentimento e fé, mas ela passa pelo processo de conhecimento. Então, nós percebemos que a centralidade da escola idealista é justamente o que o ser humano pode conhecer. Né? O conhecimento é o centro, né? E como nós podemos entender os nossos limites no ato de conhecer.
Então, segundo o ponto de vista, o conhecer torna-se o princípio subsistente tanto da nossa consciência, né, a consciência do nosso nome, da realidade onde nós estamos, do nosso CPF, da nossa identidade, do nosso ato profissional, da nossa organização social, também do saber, né, o que a nossa razão pode saber e conhecer, e também da característica da existência de um espírito absoluto, né? Um espírito que rege todas as coisas, que organiza todas as coisas e que criou todas as coisas. Até se chegar à questão de um eu puro. Então, se tem o fenômeno, e esse fenômeno ele abre brechas para entendermos que existe algo a mais. E esse algo a mais é justamente o espírito absoluto, é justamente o eu puro. E assim, né? Ou seja, logicamente, o princípio cognoscitivo da nossa mente humana não se situa como uma representação, não é apenas representação, mas sim nós temos a capacidade da criação de objetos. E se nós criamos esses objetos, nós o qualificamos, nós o denominamos, nós estabelecemos nomes a esses objetos. Então, se eu falo mesa, você já automaticamente na mente já vem o que seja uma mesa, porque por uma convenção social nós estipulamos que a mesa, né, é justamente esse objeto que nos serve para a alimentação, para os estudos, para colocarmos algo sobre, constituído, né, de algo que tem uma base, pode ser 4 pés, como pode ser um pé central, e também de vários materiais, pode ser de madeira, de mármore, de ferro, de plástico, mas ao mesmo tempo nós já identificamos o que seja uma mesa através dos fenômenos observados, e é um objeto justamente criado pelo ser humano. Então, pela atividade do espírito, né, esse espírito que rege todas as coisas, vai se originando, então, a natureza como nós a conhecemos, a própria história também, como ela vai se conscientizando na nossa mente, através do estudo também e da verificação científica, e a própria humanidade, as relações sociais. Na sua ação, o espírito não se propõe a outro fim, além daquele de realizar plenamente a si mesmo. Então, a história para o idealista é uma história linear. Se ela é linear, existem pontos de progresso, onde o próprio ser humano vai adquirindo essa autoconsciência da manifestação do espírito, adquirindo assim essa autoconsciência que se chega aos indivíduos. Agora nós percebemos que existe Kant e existe os seus discípulos. Os seus discípulos, mesmo aceitando a ideia do idealismo, cada um vai seguindo uma vertente diferente. Porque o Kant ele vai trazendo a perspectiva do nômeno e do fenômeno, mas ele fala de uma causa. Né? Existe uma causa também para o eu puro, para o nômeno. E isso vai sendo até criticado pelos seus próprios discípulos, né? Já que nós não conseguimos chegar ao eu pensante, ao eu puro, ao nômeno, como é que nós podemos explicar uma causa que gerou essa característica? Então, a instância do idealismo já está presente tanto no sistema kantiano, mas Kant vai desenvolver apenas parcialmente, porque ele quer solucionar a questão do nosso ato de conhecer sobre o racionalismo e também sobre o empirismo. Então, o Kant vai afirmar gratuitamente a existência de um mundo objetivo. Onde é que está esse mundo objetivo, esse mundo puro? Na coisa em si, né, que é justamente a existência fora de toda a experiência. Ele valoriza o empirismo, mas diz que o empirismo dá bases para a existência de algo a mais, que é justamente o número, que é justamente a coisa em si. Quando começamos a estudar os fenômenos, nós percebemos que existe algo para além do fenômeno, que é a realidade total. É igual a observarmos uma laranja, né? Quando nós vemos a laranja em si, nós percebemos a cor da casca da laranja, quando partimos a laranja, se ela está doce, mas ao mesmo tempo nós não conseguimos compreender todas as propriedades da laranja. Mesmo que nós chamemos um físico, né, o físico, um químico, ele vai falar das propriedades químicas ou físicas da laranja, mas aí um historiador pode falar da história da produção da laranja. Então, compreender a realidade total ela é muito mais complexa.
E o que o Kant procura é justamente isso, entendendo que, para além dos fenômenos observados, existem diversas características para se chegar ao todo, né? Como, por exemplo, no caso da laranja. Então, quando nós vemos esse postulado do nômeno, ele acaba sendo caro à visão filosófica do Kant. Por quê? Porque este postulado era possível à custa de uma grave contradição. E que contradição é essa? É justamente atribuir um conceito de causa. O que foi que causou, então, o número em si, já que ele é uma realidade pura, o qual, segundo os princípios kantianos, ele é aplicável aos fenômenos, né, somente aos fenômenos, mas também ele é aplicável à coisa em si. E aí vem a importância dos discípulos de Kant, do Fichte, do Schelling, do Hegel, porque eles vão tirar essa questão de causa, eles resultou, né, na tentativa de alcançar o idealismo absoluto da compreensão, né, por meio de outras vertentes da existência desse absoluto, justamente retirando a característica de causa. Foi suficiente libertar o criticismo trazido pelo próprio Kant de aplicação indevida do princípio de causalidade e abandonar a coisa em si e levar às últimas consequências do conceito kantiano do eu como atividade ordenadora e unificadora da experiência tanto externa como da experiência interna. Quando eu falo da experiência externa, é a compreensão dos fenômenos, da experiência interna também a minha consciência, o eu cognoscente, que vai processar esse conhecimento. Então, com esta última operação, o eu unificador, a minha consciência, torna-se então uma criadora de toda a realidade. Para compreender a realidade, eu preciso desse eu unificador. Só porque não parte de um eu subjetivo, mas de um eu coletivo, de um eu objetivo. Todos compreendem a ideia de mesa, a ideia de foto, a ideia de laranja, que foram os exemplos que nós citamos nesse vídeo filosófico. Então, dessa maneira, com esta última operação do eu unificador, ela vai se tornando a criação da realidade que nós conhecemos, e aí nós podemos falar de uma autotranscendência. Nós temos a transcendência por meios empíricos e cognoscitivos, mas também essa capacidade de autotranscender-se, porque se torna um princípio absoluto de todo o real e também de tudo que é. Aqui nós percebemos uma característica essencial da filosofia, que é buscar a essência de todas as coisas. O que a filosofia faz? Estuda tudo, né? A filosofia estuda o quê? Estuda tudo, mas procura a sua essência. E o Kant está justamente interessado com isso. Seus discípulos, agora, retirando o princípio de causalidade do elemento do númeno, eles também procuram a essência. Qualquer limite ao pensamento não pode ser colocado senão pelo pensamento. Ora, se o próprio pensamento coloca o limite de buscar o número, então, o próprio pensamento ele pode solucionar isso. É o que dizem os discípulos de Kant. Pelo próprio pensamento, nós podemos superar e entender como alguns aspectos do fenômeno podem se chegar ao número. É o que nós veremos nas principais características desses expoentes ou desses discípulos de Kant. Em breve, né, o eu penso, né, do Cartésio, de Descartes, penso, logo existo. Ao mesmo tempo, o mundo, Deus, o fenômeno aparente a nós e também o número, o sujeito e o objeto, ele pode ser superado justamente pelo nosso pensamento. Né? Nós podemos abstrair, nós podemos chegar à compreensão. Desse modo, toda a diferença qualitativa entre Deus e a natureza, entre o absoluto e a história, acaba sendo suprimida pelos idealistas. A natureza, a história, a própria humanidade não são mais do que momentos decisivos da manifestação do absoluto, porque para os idealistas a história é linear, a história é progressiva. Então, a cada desenvolvimento da sociedade, quer seja no conhecimento mítico, o conhecimento filosófico, o conhecimento religioso, o conhecimento científico, o conhecimento artístico, todas essas formas de conhecimento fazem com que o ser humano e a humanidade vão se despertando para a manifestação desse absoluto. Vejam só, porque a escola é idealista, porque valoriza, coloca o aspecto cognoscente para a existência desse absoluto. E aqui nós começamos a nos perguntar, então, quais são os principais expoentes? Vejam só, esses expoentes, tanto como o Kant, o Hegel, o Schelling,
eles vão dar bases para o surgimento de escolas que vão valorizar não mais o idealismo, mas o materialismo, né, como nós veremos em escolas subsequentes. Então, quais são os maiores expoentes? O idealismo foi professado primeiramente pelos três discípulos de Kant, né, já que o Kant traz essa tentativa de solução do embate de idealismo e de racionalismo, e nós vemos os discípulos Fichte, Schelling e Hegel. Nós podemos dizer que cada um deles desenvolveu a sua filosofia, mesmo sendo idealistas, de forma diferente, ou seja, o próprio Fichte, ele fala de uma maneira mais ética, né, de compreensão da realidade do espírito absoluto, do eu puro, a partir de uma abstração ética. Nós podemos falar que o segundo também, o Schelling, ele vai mais da contemplação das obras de arte. O que é a arte? Por que as obras de arte elas nos impactam? Elas nos trazem uma reflexão profunda. Alguém olhando para o infinito num quadro, a Mona Lisa, por exemplo, as obras de artes que nós conhecemos também ao nosso redor. Por que elas, a música, a dança, o teatro, a novela, o filme, né? A novela, o filme já mais no aspecto contemporâneo, mas também são obras de arte. Por que elas nos causam atenção? Por que os desenhos nos trazem, nós fixamos nessa ideia idealista dos desenhos? Por que eles nos chamam a atenção? E o Schelling vai justamente colocar essa visão mais estética. Por que nas obras de arte nós superamos os fenômenos e nós temos a compreensão do ser absoluto, do eu puro? E por uma questão lógica, claro que o Hegel é um religioso protestante, mas tem uma grande contribuição filosófica, ele vai colocar a questão do espírito absoluto. Então, toda a realidade, todo o progresso da humanidade, toda a história que é linear, todo o processo de conscientização desse espírito absoluto que rege todo o universo e a criação de todas as coisas, ele não coloca como um aspecto religioso, mas ele fala por um aspecto lógico, né, por um aspecto de, ora, se a sociedade está em progresso, se está em desenvolvimento desde do Big Bang, do surgimento, ou então pelo criacionismo, mas existe um desenvolvimento, uma mudança de eras, de passagem de sociedade para sociedade, de cultura para cultura, o próprio Hegel diz que isso é uma questão lógica. Nós chegamos a um desenvolvimento científico, né, na época do Hegel, a uma compreensão através do iluminismo de valorização da ciência, do racionalismo, do empirismo, do antitradicionalismo. Né, o Hegel já segue uma vertente religiosa mais de cunho protestante, por exemplo. Então, existe uma crítica ao tradicionalismo da igreja medieval, também da monarquia, né, dos reis absolutistas. Então, o Hegel vai se colocando a partir da presença de um espírito absoluto, através de uma contemplação do númeno kantiano, por meio dessa manifestação do espírito, de uma autoconsciência que a sociedade vai tendo. E lá no fim do século XIX, já no início do século XX, nós temos os outros expoentes, né? Teve vários expoentes na França. Nós podemos falar do Raveson na França, o Brunskowski na França também, e o Hamelin também, outro pensador francês que vai dar bases para o idealismo. Na Inglaterra, nós podemos falar do Bradley, né? O Bradley também com excelentes, vez por outra, tem muitos artigos científicos, principalmente na Cielo, o MacTaggart, né, desses pensadores, ora citados sobre o idealismo. Na América do Norte, nos Estados Unidos, nós temos o Royce, né, também encontramos excelentes e brilhantes artigos científicos. Na Itália, nós temos o Croce e o Gentili, todos eles com a perspectiva idealista, no sentido que valorizamos a ciência como contemplação dos fenômenos, mas o centro é o nosso aspecto cognoscente. O que é que a nossa consciência, o que é que a nossa razão pode conhecer, mas ao mesmo tempo abrindo espaços, principalmente pelos expoentes e discípulos do Kant, né? O Fichte, o Schelling e o Hegel, né? A presença do espírito absoluto que organiza todas as coisas, e na compreensão de Hegel é por isso que existem sociedades mais avançadas do que outras, porque nessas sociedades avançadas
já havia com mais clareza a presença do Espírito absoluto. Então, cabe a essas sociedades mais avançadas levar a conscientização, a presença desse espírito da razão, né, por uma questão lógica, do espírito absoluto, da desenvolvimento científico, desenvolvimento político, da ciência política, da filosofia, da história, né, uma história linear que vai ser criticada posteriormente, mas que deve ser levada às outras civilizações que ainda não tiveram o conhecimento, né, esse conhecimento idealista. E a partir dessas concepções do Fichte, né, que vai trazer esse aspecto mais ético, do Schelling, do aspecto estético, né, porque que a estética ela apreende, quer seja para a gente criticar, ou então a gente fica maravilhado com aquelas obras de arte. Às vezes a gente não dá importância, mas quando a gente começa a ler a alguém que detalhou sobre aquela obra de arte, você fica mais curioso e acha importante, empolgante também aquela obra de arte, e o próprio Hegel com a questão do espírito absoluto. Então, isso, hoje nós vimos no nosso vídeo filosófico um pouco sobre a escola idealista, sobre o seu fundador, Immanuel Kant. Fica a indicação de leituras, a busca também pelos expoentes da escola idealista, porque ela é de fundamental importância para entendermos o surgimento das demais escolas, principalmente a escola positivista, a escola neopositivista e a escola marxista. Muitos se apegam apenas ao aspecto material, mas esquecem, por exemplo, que o jovem Marx era um jovem hegeliano. Ele seguiu todas essas características da escola idealista e ele só fundamentou as suas ideias, as suas teorias filosóficas materialistas porque ele tinha uma base sólida do idealismo e fez essa contraposição a partir de seus escritos. Eu sou o professor de filosofia Ricardo de Moura Borges. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Dê o seu like nesse vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal para fortalecer as ideias de produção de vídeos, quer seja de filosofia, história e sociologia. E nós nos encontraremos justamente no próximo vídeo filosófico com as demais escolas, que é justamente a escola voluntarista, com o fundador Arthur Schopenhauer. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o nosso próximo encontro.